Falta muito pouco para concluirmos a leitura do primeiro livro da Bíblia em nossa jornada do ano bíblico. Hoje estudaremos Gênesis capítulos 45, 46 e 47. Os capítulos do estudo de hoje é uma continuação da linda e emocionante história de José e seus irmãos. As pessoas que lideram geralmente se destacam. Muitas vezes elas não têm necessariamente determinada aparência, nem agem de determinada maneira, até que a necessidade seja aparente. Entre seus talentos estão a sinceridade, a determinação e a coragem. Depois que Judá acabou de falar, a reação do poderoso governador do Egito fez com que todos os filhos de Israel ficassem praticamente em estado de choque. Ordenando então a saída de todos que o serviam, eu fico imaginando a cena. José andando de um lado para o outro, nervoso, até finalmente cair no chão e gritar o choro que lhe consumia a alma por tantos anos. Foi algo tão surreal que os egípcios e também a casa de Faraó, Gênesis 45, verso 2, o ouviram chorar. O Egito parou para ouvir as lágrimas de seu generoso governante. Seus irmãos não entenderam a sua atitude até ouvirem a revelação de que ele era José. Seus corações pareciam sair pela boca. Ficaram petrificados de forma que não lhe puderam responder. Gênesis 45, verso 3. A partir dali, um filme passou na mente de cada um dos filhos de Israel, e a dolorosa lembrança do que fizeram no passado tornou-se então objeto do maior terror. Faria José justiça com as próprias mãos? E tomados de medo, sentiram-se tão impotentes quanto José quando fora lançado no poço. Um turbilhão de pensamentos lhes sobreveio naqueles poucos instantes antes que José lhes deixasse bem claro de que os havia perdoado. E terminado de falar, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Foi então que, depois disso, seus irmãos falaram com ele. Gênesis 45, 15. Tomando conhecimento de todo o ocorrido, Faraó ordenou que a família de José fosse morar entre eles e cuidou dos preparativos para que isso acontecesse. E os filhos de Israel fizeram assim. Gênesis 45, verso 21. Quando Israel ouviu que vivia seu filho José, quase teve uma parada cardíaca, mas reviveu-lhe o espírito. Gênesis 45, verso 27, ao ver os carros de Faraó. Com a mesma intensidade do choro de José, Israel disse: Basta, ainda vive meu filho José? Irei e o verei antes que eu morra. Gênesis 45, verso 28. Muitas vezes é preciso perder para poder ganhar. Israel pensara ter perdido seu filho quando, na verdade, Deus o estava preparando para que todos os filhos de Israel não perecessem. Traído por seus irmãos, vendido por moedas de prata, preso e humilhado, e depois exaltado como um dos homens mais importantes de toda a terra, José fora um dos tipos de Cristo no Antigo Testamento. Sem demora, Israel partiu em direção ao Egito. Seu coração, porém, apesar de ansioso pela experiência de reencontrar o seu amado filho, estava temeroso pelo fato de deixar de novo a terra das peregrinações de seus antepassados. Perplexo pelos últimos acontecimentos, Deus lhe falou outra vez, em visões da noite. Chamando-lhe pelo nome de nascimento, o Senhor o confortou com a confirmação da promessa outrora dada a seus pais, com a certeza de que veria José novamente. Então, prosseguiram viagem para o Egito, Israel e toda a sua descendência. Gênesis 46, verso 6. De um grupo de 70 pessoas, o Senhor suscitaria uma inumerável nação.
mas a cada genealogia contida na Bíblia, encontramos o desejo de Deus de se relacionar pessoalmente com cada indivíduo. O encontro de José com seu pai deveria ser vivido entre nós e o Pai Celestial todos os dias em nossos lugares de oração. Assim como Israel foi ao encontro de José e este, assim que o soube, correu ao encontro de seu pai, quando compreendemos que Deus vem ao nosso encontro primeiro, a nossa reação deveria ser a mesma de José, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque tenha certeza, ele tem cuidado de você. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Usando de sabedoria, José instruiu seus irmãos acerca do que falar a Faraó. A declaração que eles eram pastores de rebanho manteria a família de Israel perto de José e suprida de mantimentos, mas também afastada da cidade e dos costumes pagãos que dominavam a terra do Egito. A terra de Gósen seria por longos anos o lar do povo de Deus. Avançado em idade, Israel foi levado à presença de Faraó e o abençoou. O soberano do Egito ficou admirado perante o idoso ancião que descreveu como pouco e maus os dias dos anos de sua vida. Gênesis 47, verso 9. Sua antiga mentira a seu pai desencadeara uma série de consequências que lhe causaram muitos sofrimentos. Naquela terra estranha, Israel e seus filhos estabeleceram morada e eram sustentados por José. Havendo fome em toda a terra, José tornou-se um tipo de resgatador. Todo o dinheiro, gado e terras adquiridas por José como pagamento pelo alimento fizeram do Egito a maior potência mundial daquela época e Faraó o monarca mais poderoso. Mas nem todos os tesouros ou fama eram mais importantes do que as promessas divinas. Percebendo estar perto do dia de sua morte, Israel fez José prometer que não o sepultaria no Egito, mas o levaria e sepultaria o seu corpo em Canaã, no lugar da sepultura de seus pais. Gênesis 47, verso 30, local onde sepultaram Lia, no campo de Macpela. A fidelidade de José a Deus afetou a vida de José e a vida de toda a sua família. Aprendemos na leitura de nossa jornada do ano bíblico de hoje que Deus trabalha de forma inesperada. Acredite, hoje Deus irá surpreender você. Amém? Deus seja contigo!